Existe também, né, como a gente trabalha com envelhecimento, uma coisa que a gente está muito em voga, que a gente escuta bastante falar, que é radicais livres, estresse oxidativo, né? O que é o estresse oxidativo? É quando a gente tem, então, um desbalanço entre a produção de radicais livres ou espécies reativas e de antioxidantes. Quando a gente tem esse desbalanço, a gente entra nessa situação que é chamada de estresse oxidativo, que vai levar a gente a envelhecer mais rápido, vai levar, então, a ter problemas crônicos maiores, vai levar a ter mais doenças e assim por diante. E aí a gente começa a pensar, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, quais marcadores a gente poderia ver? O que eu posso ver para avaliar estresse oxidativo? Existem? Não existem? É a primeira coisa que a gente tem, primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Existem. A maioria, hoje em dia, não é tão de rotina, mas aí a gente volta na ideia da personificação, que eu estou fazendo isso aqui personalizado para ti. Então, a gente consegue sim dosar hoje marcadores de estresse oxidativo, como, por exemplo, a MDA, peroxidação lipídica, a gente consegue dosar as enzimas, peróxidos mutase, catalase. Estado redox, estado redox. Isso, estado reduzido. Redox. Então, existe sim, hoje em dia, já uma perspectiva de não estar só na pesquisa isso daí, a gente tentar trazer isso para a realidade de hoje, tá? Então, de novo, falando da personalização. Eu consigo personalizar o tratamento do meu paciente, consigo fazer isso. Pegando o gancho, assim, dos radicais livres, né, pensando, assim, um pouco mais na prática, né, os radicais livres, as substâncias oxidantes, elas são preço que a gente paga pelo metabolismo aeróbico, ou seja, por respirar oxigênio. Esse é o preço. Então, o nosso sistema, ele entende que ele precisa trabalhar com essas substâncias tóxicas. O que o nosso sistema não entende é trabalhar com grandes quantidades dessas substâncias que são tóxicas. E os radicais livres, eles são os principais causadores de lesão na célula. Lembra a nossa célula, né? Que é a nossa unidade funcional? Se essa célula sofre lesão, ela morre. E essa morte celular, ela vai causando uma dificuldade do tecido de continuar funcionando. Então, se as minhas células estão morrendo, a minha funcionalidade vai cair. Então, meu tecido diminui funcionalidade, meus órgãos diminuem funcionalidade, meu sistema diminui funcionalidade, e é por isso que eu vou envelhecendo. Às vezes, eu envelheço mais um tecido ou um órgão que outro, então posso envelhecer o coração primeiro, posso envelhecer o rim primeiro, né? O nosso ideal seria um envelhecimento total, que, né, a gente chegasse lá aos 100 anos e apagasse a velhinha, né? Então, assim, acabou tudo. Mas não. Exatamente pelo fato de que a gente acaba usando sistemas de compensação, a gente sacrifica determinados órgãos mais do que outros ao longo da vida. E é esse trabalho que a gente precisa fazer para que a gente possa fazer um gerenciamento, e aí é o processo, gerenciamento do envelhecimento, não é só o gerenciamento da pele, faz parte do gerenciamento do envelhecimento, né? Porque o gerenciamento do envelhecimento é algo que a gente deveria começar quando nasceu, né? Mas tudo bem, vamos deixar para mais tarde, né? Com uns 30 anos, né? A partir dos 30, a gente começa a ver bem um declínio acontecendo. Então, a partir dali, a gente precisaria de um acompanhamento com um geriatra, um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, que pudesse dar um suporte saudável, né? Mas não é essa cultura que nós temos. É uma cultura que a gente precisa implementar, né? É um conhecimento que a gente precisa ter.